Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, te imploramos, te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é bênção, o Senhor é amor, o Senhor é salvação, o Senhor nos é pão e é água. A ti toda a glória, no céu e na terra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Da cova dos leões à cova do anjo. Queridos, a história do capítulo 6 de Daniel é uma história de inveja. Shakespeare chamou a inveja de o monstro de olhos verdes. Em Provérbios 14:30, Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos. E o escritor J. Dryden chamou a inveja de a icterícia amarela da alma. A história relatada no capítulo 6 de Daniel é uma das mais comoventes histórias da Bíblia. Quem já não ouviu a história de Daniel na cova dos leões? É uma história cativante, contada e recontada para as crianças, mostrando o cuidado de Deus com seus filhos. As histórias de Daniel não são somente histórias, elas são profecias, histórias proféticas, que revelam aquilo que vai acontecer com o povo de Deus no tempo do fim. Daniel foi honrado no Império de Babilônia e foi honrado também no Império da Medo-Pérsia. O primeiro-ministro de uma nação conquistada se torna chefe de gabinete da nação conquistadora. Dario tinha 62 anos. Ele era tio de Ciro. Ciro o persa, Dario o medo, dois povos que se uniram para dominar Babilônia. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para animar e fortalecer, conforme Daniel capítulo 11, verso 1. Após a sua morte, que ocorreu cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono. O reinado de Ciro marcou o fim dos 70 anos de cativeiro babilônico. Quando Dario conquistou Babilônia, certamente ele ouviu falar e muito de Daniel, sua sabedoria e excepcional habilidade. A vida de Daniel é ainda hoje um exemplo a ser imitado. Nós lemos no livro Educação, na página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no seu íntimo sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é fiel ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, mesmo que os céus caiam. Deus está precisando hoje de homens e mulheres, filhos e filhas, que tenham esse caráter, esta firmeza, que tenham o mesmo espírito excelente que havia em Daniel. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Isso fez toda a diferença. O Espírito Santo na sua vida, na minha vida, fará toda a diferença. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 5, fala que uma das características dos cristãos no tempo do fim é a aparência de piedade. Somente aparência, mas negando a eficácia dela. Daniel, você e eu não podemos ter somente aparência. Temos que sim buscar de coração a santidade de Deus. Na parte de domingo, pessoas invejosas. Queridos, o grande salão em Florença, na Itália, devia ser novamente adornado. E o conselho da cidade pediu a Leonardo da Vinci, o mais famoso artista daquele tempo, para que fizesse o plano, o projeto de renovação do teatro. Os membros do conselho ficaram encantados com as sugestões apresentadas por Leonardo da Vinci e estavam para aceitá-las quando alguém daquela comissão fez uma sugestão. Eu conheço um jovem arquiteto, um jovem chamado Miguel Ângelo, e eu gostaria também de consultá-lo. E, queridos, foi consultado Miguel Ângelo, e ele apresentou propostas também para a renovação deste grande salão em Florença, na Itália. E aquela comissão decidiu aceitar os projetos de Miguel Ângelo em vez de Leonardo da Vinci. Isto transformou a vida de Leonardo da Vinci. Ele se sentiu mal, se sentiu deprimido, se sentiu desprezado, ele sentiu muita inveja deste novo gênio, o jovem Miguel Ângelo.
Leonardo da Vinci passou o resto da sua vida amargurado, melancólico, desanimado. Quão mais feliz não teria sido Leonardo da Vinci se ele tivesse reconhecido as suas limitações e tivesse dado boas-vindas para o novo artista, Miguel Ângelo, candidato número 1 para a fama. O invejoso, em vez de se alegrar com os que se alegram, ele se deixa dominar pela inveja, pela depressão, fica despeitado e imediatamente começa a fazer observações depreciativas, desmerecidas acerca da pessoa que triunfou. O invejoso torce pelo fracasso do seu rival. Sabem, queridos, é difícil nós enxergarmos a inveja em nós mesmos. Com frequência nós enxergamos a inveja nos outros, mas ela existe em todos nós. Foi a inveja que crucificou Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15 e o verso 10, porque Pilatos bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes tinham entregado Jesus nas suas mãos. Pilatos não ignorava os tramas malignos dos principais sacerdotes invejosos das obras maravilhosas e popularidade de Jesus. Foi por inveja que eles o crucificaram. Eu li a história de Teógenes de Tassos. Ganhou uma notável vitória nos Jogos Olímpicos. Para honrá-lo, os habitantes da sua cidade mandaram construir um monumento a ele, uma estátua. Isto incitou a inveja do seu rival, a tal ponto que o rival de Teógenes ia à noite até o lugar do monumento e tentava destruir aquele monumento. Tentou uma vez, 2 vezes, até que conseguiu derrubar aquela estátua. Porém, a estátua caiu em cima dele, esmagando-o. A inveja é autodestrutiva. Ela tolhe, ela esmaga e arruína a alma daquele que a acolhe. Você já deve ter ouvido muitas vezes e muitos sermões sobre o filho pródigo. Mas nesta história existe um outro lado, o irmão do filho pródigo. A parábola contada por Jesus revela que este irmão mais velho, ele era invejoso. Quando ele chegou do campo e ouviu o barulho das músicas e da festa, ele ficou fora da casa. Ele se negou a entrar. E o pai saiu encontrá-lo, convidou-o para entrar. O teu irmão mais novo voltou, vamos entrar. Ele dizia, eu estou aqui a minha vida toda, e o Senhor nunca mandou matar o bezerro cevado para mim. E este teu filho, um delinquente, um esbanjador, ele voltou e o Senhor está fazendo toda esta festa. O irmão mais velho se deixou possuir e dominar pela inveja, o monstro dos olhos verdes. Outra história bíblica, o primeiro rei de Israel, Saul. No início do seu reinado, ele era humilde, ele era bondoso, mas depois que Davi matou Golias, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E então a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18 e o verso 8, ali relata que Saul com inveja dizia, para mim deram milhares e para Davi estão dando 10 milhares. E infelizmente Saul gastou a vida toda tentando matar Davi. O monstro de olhos verdes dominou Saul, destruiu-o e levou-o ao suicídio. Queridos, quão diferente era o filho de Saul, Jonatas. Tinha todo o direito para ter ciúme e inveja de Davi, porque ele era o candidato número 1 para o trono. Mas Jonatas, ele disse para Davi, tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo. Humildade. Nada de inveja na vida de Jonatas. No livro Patriarcas e Profetas, na página 699, nós lemos, a inveja é filha do orgulho. Se é entretida no coração, determinará o ódio e finalmente a vingança e o assassínio. Satanás mostrou seu próprio caráter excitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Em Tiago, capítulo 3 e o verso 16, nós lemos, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora eu convido você para ler comigo Daniel capítulo 6. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 6 e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós vamos ler uma história de muita inveja. Daniel 6, versos 1 até o verso 4.
E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Queridos, é difícil se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é o que recomenda Romanos capítulo 12, verso 15. Eu diria que é mais fácil chorar com os que choram, porque quando vamos num funeral, quando vemos alguém sofrendo e chorando, nós choramos com eles. Mas é difícil você se alegrar com alguém que passou no vestibular quando você foi reprovado. É difícil você se alegrar com uma noiva que está se casando quando você ainda não se casou e nem namorado tem. É difícil se alegrar com os que se alegram e não tentar tirar o brilho e apagar a estrela daqueles que estão brilhando mais do que nós. João Batista foi muito tentado por Satanás para ter inveja de Jesus Cristo. Quando João Batista estava preso, seus discípulos vinham até ele e diziam: aquele que você batizou está fazendo sucesso, todo o povo está indo atrás dele. Queridos, João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Pelo poder do Espírito Santo na vida de João Batista, a inveja estava morta. A lei da edificação, a lei de que importa que ele cresça e que eu diminua, somente pode ser implantada na sua vida através do Espírito Santo. Aqui em Daniel capítulo 6, verso 4, está revelando que os príncipes e presidentes estavam armando uma cilada para Daniel. Estavam buscando encontrar nele alguma falta, algum defeito, alguma falha, mas não encontravam, porque nele havia um excelente espírito. Esse excelente espírito que havia em Daniel não é outra coisa senão o Espírito Santo. O Espírito Santo gera em você e em mim um espírito excelente, que nos distingue, que nos faz diferentes do que todos os outros. Você já teve que lidar com a inveja? Não me diga que você nunca sentiu inveja de nada e de ninguém. Todos nós sentimos. Mas pela comunhão com Jesus, podemos sim ter o espírito excelente de Daniel, o espírito excelente de João Batista e falarmos: importa que ele cresça e que eu diminua. Na parte de segunda-feira, a trama contra Daniel. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Daniel capítulo 6. E agora os versos 5 até o verso 9. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles colocaram o dedo no lugar certo. Eles teriam que procurar um defeito em Daniel, que não é defeito, na lei do seu Deus. Porque Daniel, ele era fiel. Eles tinham que procurar ocasião contra Daniel usando a sua fidelidade a Deus, usando a sua vida de oração, a sua fé em Deus como motivo de acusação. Por isso eles arquitetaram um plano diabólico. E o verso 6 diz: então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Queridos, Dario foi ingênuo. Ele não percebeu a malignidade do plano. Novamente, um decreto de morte. Nesta conspiração dos príncipes e presidentes contra Daniel, estava presente Satanás. Enquanto Daniel estivesse como primeiro-ministro, a influência satânica sobre o rei da Medo-Pérsia seria neutralizada.
Para Satanás dominar a mente do rei, ele tinha que afastar Daniel. O livro de Daniel possui uma mensagem para o povo de Deus no tempo do fim. A vida de Daniel foi examinada, foi vasculhada, foi revisada. É uma experiência paralela com a daqueles que estarão vivendo no tempo do fim. O povo de Deus também é fiel ao governo, nos impostos, nos tributos, mas mesmo assim procurarão motivos para acusá-los. E como conseguirão um motivo para nos acusar agora no tempo do fim? Queridos, na lei do nosso Deus. Porque em Daniel 6, verso 5, diz assim: não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. Por isso, queridos, na lei do nosso Deus. Qual é a lei do nosso Deus? Os 10 mandamentos. A santa lei de Deus. Satanás sabe que para nos acusar, ele terá que encontrar um motivo na lei de Deus. Exatamente, o 4º mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. É ali o sábado, o mandamento que manda guardar o sábado. Este será um motivo de acusação de Satanás contra o povo de Deus agora no tempo do fim. Isto já foi revelado em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Em Apocalipse 12, verso 17, abra sua Bíblia. Apocalipse 12 e o verso 17. Veja a estratégia de Satanás. Aqui nós lemos: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É um remanescente que existe agora no tempo do fim. Quem é este remanescente? E aqui diz as características do remanescente: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O ódio, a raiva de Satanás contra o povo de Deus é porque eles guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, Satanás odeia a lei de Deus. E o povo de Deus ama a lei de Deus. E será exatamente na lei de Deus que ele encontrará o motivo para nos perseguir. Satanás usa pregadores cristãos que usam o púlpito para pregarem a abolição da lei de Deus. A lei do Estado será invocada contra aqueles que observam os mandamentos de Deus. A palavra de Deus é fonte de autoridade, nossa única regra de fé e prática. Assim diz o Senhor. Somente a Bíblia deve pautar a nossa vida. E lá na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, nós lemos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, nem o teu animal. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Queridos, igrejas e governos se unirão na perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus. Mas nossa fé ficará firme e inabalável, porque em nós habita um Espírito excelente, o Espírito Santo. Somos gerados pelo Espírito Santo. Aleluia. Na parte de terça-feira, a oração de Daniel. Abra sua Bíblia e vamos ler então Daniel capítulo 6 e o verso 10. Aqui nós lemos: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou na vida de Daniel. Em boas circunstâncias ou em meio às tormentas da vida, da perseguição, Daniel continuava orando a Deus 3 vezes por dia, ajoelhado dentro do seu quarto com janelas abertas em direção a Jerusalém. Queridos, as circunstâncias podem ser favoráveis ou não. Nós deveremos permanecer inabaláveis em nossa comunhão com Jesus Cristo. A coisa que Satanás mais teme é que o povo de Deus ore. Porque quando nos ajoelhamos e oramos, os céus se movem, os anjos se movem. Deus atende o pedido dos seus filhos. O que Satanás mais deseja
é impedir você de orar. Sair de casa sem orar. Não ter tempo para orar. Ou então, viver a sua vida com esta oraçãozinha corriqueira, rotineira de cada dia, orações decoradas que não fazem sentido porque nem pensamos naquilo que estamos falando. Satanás sabe do poder de uma oração a sós, em voz audível, ajoelhado diante de Deus, com mãos levantadas, adorando, louvando, cantando hinos, deixando que o Espírito Santo possua a nossa mente, deixando que o Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus Cristo. Satanás sabe do poder que existe neste tipo de adoração e oração. Por isso, queridos, Satanás fará tudo o que ele puder para impedir que você faça isso todas as manhãs, antes do sol nascer. E lembre-se, quando as circunstâncias nos mostrarem que não devemos orar, é a hora que mais devemos orar. Este decreto feito pelo rei poderia ter servido como uma desculpa, uma justificativa para Daniel ficar 30 dias sem orar. E Daniel poderia ter dito: bom, eu tenho que proteger a minha vida, poupar a minha vida, então eu vou deixar de orar por 30 dias e depois eu continuo com as minhas orações 3 vezes por dia com as janelas abertas. Ou então ele poderia dizer: bom, eu vou orar agora com as janelas fechadas. Queridos, Daniel não mudou o seu costume e seu hábito. Ele continuou orando 3 vezes por dia, ajoelhado dentro do seu quarto e com janelas abertas. Uma vez eu estava pensando, orar 3 vezes por dia não é muito, pode ser até pouco. Mas, queridos, quando uma pessoa ora 3 vezes por dia, ajoelhado, a sós dentro do seu quarto, isto significa que ele ora sem cessar o dia todo. Ele está vivendo em contínua oração, sentado no carro, comendo, trabalhando, andando na rua, ele está em constante oração. Por que os inimigos de Daniel fizeram questão que o rei aprovasse este decreto? Porque os inimigos de Daniel sabiam da sua firmeza, do seu princípio, do seu destemor. Eles sabiam que Daniel ia continuar orando e ia continuar com as janelas abertas. Eles sabiam da fidelidade de Daniel ao seu Deus. O rugir dos leões não abalou a fé de Daniel. A integridade de Daniel não lhe permitia esconder o seu ato ou mesmo fechar as janelas. Sabem, queridos, a experiência de Daniel é uma profecia compacta daquilo que vai acontecer nos últimos dias com você e comigo. A vitória será daqueles que avançarem ajoelhados. No silêncio do nosso quarto, ou em meio ao bosque, devemos diariamente erguer a nossa voz a Deus. Devemos cantar 3, 4 hinos ou mais. Expressar o nosso amor, o nosso carinho para com Jesus. Nossas orações particulares devem ser em voz audível, com mãos levantadas para o céu, pedindo que Jesus Cristo nos segure pela mão e nos batize com o Espírito Santo. Nada neste mundo deve nos privar deste privilégio da comunhão com o nosso Deus. Precisamos passar tempo a sós com Deus, com a natureza e com os anjos. No silêncio e na quietude cristã encontraremos a paz que o mundo não conhece. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. O batismo do Espírito Santo deve ser o nosso clamor todas as manhãs. É o Espírito Santo que cria em nós horror ao pecado, repulsa ao pecado. O pecado se nos torna ofensivo, assim como era com Jesus. O pecado era ofensivo a Jesus. Ele sentia a repulsa do pecado. E é assim que vai acontecer quando você se deixa gerar pelo Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você vai ter o mesmo sentimento de Jesus. O pecado deixará de lhe ser atrativo e passa a ser ofensivo, repulsivo. Pois é assim que o Espírito Santo age, dando-nos a mente de Jesus. E isso é tudo o que eu quero. Quer você também a mente de Jesus? Que assim seja. Na parte de quarta-feira, na Cova dos Leões. Queridos, a Cova dos Leões se tornou iluminada com a presença dos anjos. A Cova dos Leões se tornou um lugar seguro para Daniel. Por quê? Porque os anjos fecharam a boca dos leões. A Cova dos Leões foi um momento em que Daniel teve comunhão com Jesus Cristo e com certeza teve ali a presença dos anjos de Deus. Porque quando você está sofrendo por Jesus,
Quando você está sendo perseguido por causa de Jesus, você nunca está sozinho. Você está cercado, mesmo no vale da sombra da morte, mas você não está sozinho. Você sente o conforto e a presença de Jesus ao seu lado e a presença dos anjos de Deus. Vamos ler Daniel capítulo 6, versos 11 até o verso 17. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Queridos, quando eu leio este relato, eu tenho a dizer que você e eu, nós os filhos de Deus, somos observados. As pessoas nos observam. Eles observam os nossos hábitos de louvor e de adoração. Eles nos observam nos hábitos de comer e beber. Eles observam nosso vestuário, nosso dia de culto. Quando saímos de casa, todos os sábados de manhã, bem arrumados, com a Bíblia na mão, e vamos com a família para a igreja, nós estamos sendo observados. E o verso 14 diz: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Dario amava Daniel, e agora ele percebeu na cilada que ele caiu quando assinou o decreto. E o verso 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Queridos, no verso 16, o rei Dario demonstrou plena e total confiança no Deus de Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Tal foi o testemunho de Daniel diante de Nabucodonosor, que Nabucodonosor foi convertido ao Deus de Israel. Tal foi o testemunho de Daniel diante de Dario, que Dario também se converteu ao Deus de Israel. Dario morreu cerca de 2 anos depois deste acontecimento. Portanto, queridos, este é o último relato da vida de Dario na Bíblia. E aqui ele está exaltando o Deus de Israel. Assim como Nabucodonosor, no seu último ato, exaltou o Deus de Israel. Aleluia! O apóstolo Pedro disse, na sua primeira carta, capítulo 4 e o verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É impossível viver num planeta que é o palco da batalha entre o bem e o mal e não sofrer. Jesus nos chama para sofrer por Ele. É privilégio seu e meu sermos participantes das aflições de Jesus. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8 e o verso 17. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo escreveu, e também todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12. Jó era fiel a Deus, e Deus permitiu que ele sofresse a perda dos bens materiais e dos filhos, mas Deus o recompensou. José era fiel e puro, mas Deus permitiu que ele fosse vendido para o Egito, mas Deus o recompensou. Aleluia! Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. João Batista foi lançado dentro de uma prisão e decapitado. João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, mas sobreviveu. Paulo foi lançado dentro de uma prisão em Roma, depois foi libertado e depois foi preso novamente e decapitado.
Pedro foi preso e crucificado de cabeça para baixo. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado entre dois ladrões. Queridos, este planeta Terra ainda não é o céu, mas estamos caminhando para o céu. Nos dias de Daniel foi emitido um decreto para obrigá-lo a obedecer ao rei e desobedecer a Deus. Era um decreto de morte. Isto é uma profecia, porque em nossos dias também outro decreto vai ser emitido. O decreto dominical, para impor a observância do domingo como um dia santificado universalmente. E, queridos, depois do decreto dominical, depois do fechamento da porta da graça, virá outro decreto, chamado o decreto de morte. Só que no decreto de morte, nenhum dos filhos de Deus morrerá, porque não teremos mais mártires depois do fechamento da porta da graça. Assim como o decreto de morte não matou nenhum judeu nos dias do rei Assuero e da rainha Ester, assim também o decreto de morte contra os filhos de Deus, após o fechamento da porta da graça, não resultará na morte de nenhum filho de Deus, porque Jesus Cristo aparecerá para libertar o seu povo. Aleluia! Eu quero ler para você sobre este decreto de morte. Está em Apocalipse capítulo 13, versos 15 a 17. Aqui nós lemos: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, o decreto dominical, ele será aprovado primeiramente aqui nos Estados Unidos e depois em todo o mundo. O decreto dominical. Mas aqui menciona que o decreto de morte também vai partir daqui dos Estados Unidos. Lembre-se que Estados Unidos, Canadá e México, esses três países formam o bloco número 1 naquelas 10 nações, naquelas 10 supernações. O nosso mundo será dividido em 10 supernações. E este será o bloco número 1. Daqui sairá o decreto dominical e depois do fechamento da porta da graça, daqui sairá também o decreto de morte. E o verso 16 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A besta de Apocalipse capítulo 13, que subiu do mar, é Roma papal. A besta que subiu da terra, em Apocalipse 13, é os Estados Unidos da América do Norte. O papado está usando os Estados Unidos da América do Norte para reconquistar a popularidade, para recuperar a supremacia perdida. E os Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo que se submeteu ao papado, eles serão usados para fortalecer a influência papal sobre o mundo e reunir as 10 supernações, colocando-as em submissão à Roma papal. E aqui o verso 18 diz: Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Depois do 6, espera-se que venha o número 7. Mas este poder humano que se levantou contra Deus, ele está marcado pelo número 6. E depois do 6 não vem o 7, vem outro 6. E depois vem outro 6. Ou seja, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. O povo de Deus é descrito em Apocalipse 14, verso 12, nestas palavras: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Satanás usará a lei do nosso Deus para encontrar motivo para nos acusar. Satanás incitará os ímpios contra nós. Por quê? Porque ele odeia a lei de Deus. E por isso ele também odeia aqueles que amam e obedecem os mandamentos da lei de Deus. Na parte de quinta-feira, vindicação. Agora vamos ler Daniel capítulo 6, versos 18 até o verso 23. Aqui nós lemos: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Dario amava Daniel. E Dario também amava o Deus de Daniel. E o verso 19: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
tenha podido livrar-te dos leões? As palavras do rei Dario são palavras que nos tocam, queridos. Porque aqui diz, ele falou com voz triste. E ele completa chamando o Deus de Daniel, servo do Deus vivo. Para mim, isso é uma expressão de fé no Deus de Daniel. Verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Os anjos de Deus têm um ministério maravilhoso, que é o de proteger e ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é o que está escrito em Hebreus capítulo 1 e o verso 14. A história de Daniel está dizendo para a geração do tempo do fim que os anjos, esses seres magníficos em poder, são mais poderosos do que os leões, mais poderosos do que Satanás. A história vai se repetir com você e comigo. Com certeza Satanás lançará alguns de nós na prisão. Com certeza passaremos por tribulações. Mas Deus diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Satanás tentará eliminar os justos da terra. Porém, Deus e os seus anjos serão um socorro bem presente na hora da angústia. Porque a Bíblia diz, em Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu quero ler para você um texto que eu encontrei no livro Profetas e Reis, na página 545. Diz assim, o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Vou repetir, o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos. E seja o que for que toque os seus escolhidos, toca no próprio Jesus. Queridos, nada que lhe toque veio para você aleatoriamente. Não. Tudo passou pelas mãos do meu Jesus. Leio também para você o que está no livro Maior Discurso de Cristo, na página 64 e 65. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o seu Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Maior Discurso de Cristo, página 64, 65. Como é confortante, meu querido irmão, saber que os golpes que nos atingem foram dirigidos primeiramente ao nosso Salvador, que nos circunda com a sua presença. Tendo isso em mente, nós não vamos reclamar de nada do que nos aconteça de mal, porque temos a certeza de que o que quer que nos aconteça vem de Cristo, e nada poderá nos tocar, se não for pela permissão de nosso Jesus. Agora leia comigo Daniel 6, versos 24 a 28. Aqui nós lemos, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Vocês estão percebendo que não foram somente os acusadores de Daniel que foram lançados na cova dos leões? Aqui diz que eles foram lançados com os filhos e com as mulheres. Queridos, que tremenda responsabilidade você tem como pai, como líder da sua casa. Nós poderemos liberar bênçãos para a nossa família, ou nós podemos liberar maldição para a nossa família. Nós poderemos ser usados pelo Espírito Santo para trazer salvação para a nossa família. E nós também poderemos ser usados por Satanás para trazer perdição à nossa família. Fica claro aqui que nós não podemos pecar à vontade e colocar os nossos pecados dentro de uma garrafa, tapar esta garrafa com uma rolha e dizer, os pecados são meus, só vão atingir a mim. Não, queridos. Ninguém pode fechar os pecados dentro de uma garrafa para que não influencie ninguém. A sua vida como pai,
A sua vida como cabeça, como líder da sua casa, do seu lar, influencia a família inteira para a bênção ou para a maldição, para a salvação ou para a perdição. Nós somos um cheiro de vida para a vida ou somos um cheiro de morte para a morte? E veja as palavras do rei Dario agora no verso 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Queridos, que forma linda de terminar o relato do rei Dario. É a última vez que a Bíblia fala sobre o rei Dario. O rei Dario chama o Deus de Daniel de o Deus vivo. Sim, meu querido, Deus está vivo. Deus é presente, Deus é pessoal. Deus ouve as suas orações. Deus vê as suas lágrimas. Deus sabe das suas necessidades. Ele não abandona você, não abandona a mim. Ele é um pai cheio de amor, bondoso, misericordioso. Ele quer abençoar você e abençoar a sua família, trazer salvação para você e para o seu lar. Por isso, o meu desafio para você é que você diga, em nome de Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém.